Glória a Deus. Vamos abrir em 2 de Coríntios 9:6. Segunda de Coríntios 9:6. E glória a Deus. A nossa determinação nas coisas de Deus vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Veja o que é que está aqui escrito. 2 de Coríntios 9:6. 2 de Coríntios 9:6. E digo isto: o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Glória a Deus. Glória a Deus. Temos que entender a vontade de Deus para cada um de nós. O que devemos semear, quando devemos semear, isso, Deus o que diz é cada um contribua segundo o propôs no seu coração. Será que é o valor certo? Isso é entre si, Deus. Ouça, eu vou-lhes contar um pouco da minha experiência. Durante algum tempo, e mesmo agora estou a fazer o mesmo, eu estou a semear muito acima daquilo que é os 10%. Porquê? Porque eu creio em Deus. Porque eu sei do que Ele é capaz. Que eu sei que Ele vai operar. Mas tem a ver, sim. Você pode dizer, e eu sei também, você pode dizer, mas se Deus fosse assim, então não dava a toda a gente capacidades financeiras e mesmo aqueles que não semeiam. Eu sei disso. Mas eu lembro-me sempre de Salomão. Salomão podia ter feito uma oferta. Não, no entanto, fez 1000 ofertas. Ele podia, foi, mas mesmo podendo, ele podia ter feito só uma oferta. Ele fez o que estava no seu coração. E Deus se agradou disso, do que estava no seu coração. Porque ele não estava a olhar para a área financeira, não estava a olhar para o dinheiro, ele estava a olhar para Deus. E esta é a parte mais importante, olhar para Deus. Vamos semear em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Fizeste, obrigado por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, pois tens me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço. Meu Senhor, grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço. Meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Obrigado, Pai, poder semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que de nada vamos ter falta, porque estamos a confiar em ti. No nome de Jesus.
Amém. Amém, amém, amém. Podemos sentar, se faz favor. Podemos sentar. E vamos abrir em 1 de Pedro 3. 1 de Pedro 3, 8. 1 de Pedro 3, 8. Eu pensava ou tentava tentar saber qual era o título da mensagem de hoje. E como é dia de Natal, eu pensei explicar o que é que aconteceu realmente no Natal, porque há coisas que estão deturpadas, e eu queria vos explicar isso, mas não foi vontade de Deus. Pensei noutro título, também não foi, e depois Deus me mostrou qual era o título que queria, e o título que Ele quer é Saber Viver. Eu acho que é muito importante saber viver, não é? Eu lembro-me de algo que cheguei a ouvir da boca do meu pai e de outras pessoas, em que dizia: não custa saber, não custa viver, custa é saber viver. Isto falava-se às vezes para não evitar problemas, evitar tudo mais, e tínhamos que saber viver. E realmente o título tem a ver com o nós sabermos viver esta vida. Habituámos a viver, muitas das vezes, caindo aqui, caindo acolá, levantamos outra vez e continuamos em frente, mas às vezes não entendemos que tudo na nossa vida se baseia em alguns fundamentos que nós passávamos completamente despercebidos. A palavra de Deus menciona isso muitas vezes. Eu tenho aqui muitos versículos, ainda há muitos mais, eu não os trouxe todos. Repetidamente, em vários livros da Bíblia, fala sobre isso, por causa de nós termos cuidado, de sabermos viver. Eu já cheguei a dar o exemplo aqui de um carro. Nós entramos para dentro de um carro e o volante, por assim dizer, parece ter uma vontade própria. Quando nós andamos em frente, tudo bem, mas quando fazemos uma curva, nós temos que agarrar bem o volante e fazer a curva. Quanto mais velocidade for, mais forte temos que fazer, mais força temos que fazer sobre o volante. Mas quando se largarmos o volante, entretanto, ele endireita por completo. Ele quer andar à direita. Ele parece ter uma vontade própria. Muitas das vezes a vida parece ter uma vontade própria e quer nos levar para um sítio onde nós não queremos. E cabe a cada um de nós mudar tudo o que está-se a tentar levantar contra. Eu lembro-me sempre de imagens que eu vi de filmes. Eu gosto de barcos, já andei de barco, mas não de veleiro, foi sempre barcos a motor. E eu lembro-me de ver, principalmente em filmes, no meio de uma tempestade, a coisas que eles mais preocupam é agarrar o leme. Às vezes até o atam com cordas. Para quê? Para que o barco vá para onde eles querem, não conforme a vontade do vento ou a vontade do mar. Para ir exatamente para onde eles querem. É isso que é impressionante. Será que na nossa vida nós estamos a andar ao som da maré, à vontade da maré? Ou fazendo a vontade de Deus, andando em frente, confiando em Deus? Veja o que está aqui escrito. 1 de Pedro 3,8. Finalmente, sede todos do mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, estranhamente misericordiosos e afáveis.
não tornando mal por mal ou injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refrei a sua língua do mal e os seus lábios de falar de não falem engano. Aparte-se do mal, faça o bem, busca a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem mal. Veja o que está aqui escrito no versículo 10. Quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal. Tenha cuidado o que fala. Você não quer andar numa vida boa e falar tudo o que é mau. Não vai acontecer. Porque as suas palavras são sementes e vão se virar contra si. Refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Se você não tiver cuidado com as suas palavras, como é que Deus o pode ajudar? Se você próprio destrói a sua vida, quem é Deus para poder mudar isso? Se você não quer mudar. Não, mas eu tenho que falar o que está a acontecer. Exatamente quando você vai ao restaurante. Você vai ao restaurante e chega lá e diz o que lhe está a acontecer. Que você tem fome. E o empregado do restaurante diz, está bem, tudo bem, então o que é que você quer comer? Não, eu tenho que dizer o que sinto, eu tenho fome. Você não está a entender. Porque se quer mudança ou quer continuar na mesma. Eu quero mudança. Nós estávamos no meio da adoração. E glória a Deus, Deus se manifesta no meio da adoração. Enquanto estávamos no meio da oração, Deus me estava a dizer a mim, ser determinado nas coisas. Mesmo que as coisas não estejam a acontecer conforme tu queres, determina para o lugar que queres que elas vão. Ser firme. Muitas das vezes a vida leva-nos para situações que nós não queremos. Situações em que nós vemos mais à frente que não são boas. Mas cabe a cada um de nós mudar, começar a orar, declarando o que nós queremos, declarando que a bênção do Senhor está nas nossas vidas, porque está. Você não duvide. Ouça, é uma loucura você não pensar nisto. É uma loucura você não entender que Deus o ama. Amou de tal maneira que deu o seu filho por si. Ele... Sabe para que é que foi feito o Natal? O Natal não se sabe quando é que foi o nascimento de Jesus e atribui-se ser 25 de dezembro. Conta-se várias coisas e nem sei, mas fora tudo isso, para nós, cristãos, o Natal é o nascimento de Jesus. Agora, você sabe porque é que Deus se deu ao trabalho todo de uma virgem fazê-la conceber e ela nascer um filho concebido pelo Espírito Santo. Ao nome desse filho já estava atribuído o nome Jesus. Ouça, Deus preparou todo o caminho. O nascimento de Jesus foi preparado desde a antiguidade para que quando ele chegasse à altura, ele morresse. Jesus veio para morrer. Jesus sabia disso. O Espírito Santo sabia disso. Deus Pai sabia disso. Só que grande parte das pessoas não sabiam. Porque havia um propósito. Jesus ser o Cordeiro de Deus, ser o sacrifício de Deus, o único sacrifício que foi feito da parte de Deus para com os homens, para que não cessasse os sacrifícios de outros animais.
para que Jesus levasse no seu corpo toda a dor e toda a enfermidade, levasse toda a maldição sobre ele, porque maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Foi para isso que Deus fez o que fez por nós. E é aqui que eu quero que você entenda uma coisa. Deus nos ama. Ele quer dar muito mais, mas também vai requerer muito mais de si. Não tem a ver só com o nível financeiro, não tem a ver com... Não, é de si, é do seu tempo, do seu coração, daquilo que você é, a essência de buscar a Deus, conhecer a Deus, saber. Ainda ontem eu estava a falar com familiares deles e eu dizia, há cristãos, eu acho que não sabem ainda não conhecem Deus. Vão à igreja e dizem que amam a Deus e glória a Deus e glória a Deus e fora da igreja fazem de tudo que nada tem a ver com Deus. Então, mas será que Deus só vê dentro da igreja? Fora da igreja não vê? Será que Deus não vê tudo? Nos Salmos, eu não posso dizer, não preciso, não sei dizer qual é, mas mesmo que eu suba no Salmos diz, mesmo que eu suba ao mais alto monte, tu estás lá, mesmo que eu deixe ao mais abismo, tu lá estás. Está em todo lado. Por isso é que Davi dizia, mesmo quando andasse por vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Isso me basta. Então, se é da vontade de Deus nos abençoar, se Ele nos ama, que nos ama, e a prova disso é Jesus ter vindo em nosso lugar, então porque é que Ele não nos dará todas as coisas? Claro que dá. Então, porque é que não mudou já a sua forma de falar? Vou voltar a ler o versículo 10. Qualquer que quer amar a vida, amar a sua vida e ver dias bons, saber viver, viver dias bons, refreie a sua língua, tenha controle sobre tudo o que fala, cuidado com o que fala. E os seus lábios não falem engano. Você pode dizer, mas é o que eu estou a sentir, mas não é o que você quer. Nós estamos muito mais habituados agora, no tempo presente, não é? Estamos em 2022, a irmos ao supermercado e agarrar nas coisas da prateleira, metemos para o carrinho, chegamos à caixa, pagamos e vimos embora. Mas de antes não era assim. Sabe como é que funcionava? Nós íamos a uma mercearia e pedíamos o que queríamos. Porque era aquilo que nós queremos. E porquê é que agora não estamos a fazer o mesmo com a nossa boca? Porquê é que não falamos o que queremos? Não o que está-nos a acontecer. Nós temos que falar o que queremos. Obrigada, Pai, que eu estou curado, em nome de Jesus. E a pessoa está toda torcida, está toda coxa, está toda coisa. Obrigado que eu estou curado, porque és tu que fazes tudo, Senhor. Obrigado, Pai. A pessoa está a passar por uma situação financeira que não é bom e você diz obrigado, Pai, que eu tenho largas finanças, tenho sempre capacidades financeiras em grande abundância, em nome de Jesus. A minha despensa está sempre cheia, tenho tudo em abundância, tenho sempre de tudo, no nome de Jesus. Você está a fazer o quê? Está a semear na sua vida, está a falar o que quer receber e está a falar, e à medida que fala. Agora veja bem, isto é muito importante, muito importante. Você começa a fazer isto. E glória a Deus que eu creio que muitos já estão a fazer. E você começa a fazer, a falar o que quer, a falar o que quer, a falar a bênção para as suas vidas, não sei o quê. Mas vai chegar a uma altura em que lhe vão fazer perguntas. Vai chegar a uma altura e lhe vão perguntar, então, e como é que vão as coisas?
E aí é que você tem que ter a resposta certa. Não, está muito complicado, está muito difícil, pronto. Tudo o que você teve a falar perdeu tudo. Sabe porquê? Porque isto funciona assim. A última palavra que você falar é o que vai prevalecer na sua vida. Você continua a falar a bênção, vai permanecer a bênção. Se você fala a maldição, fica a maldição. A última palavra que você falar é a palavra que fica na sua vida. Se você está a fazer o que é bom, não destrua com as suas próprias palavras quando lhe fazem perguntas. Quando veem que você não está bem, diz: pá, você não está mesmo bem. Não, não, está tudo bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Então e aquele? Não, não, está tudo bom. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. As outras pessoas vão pensar que você não está a bater bem. Mas isso não interessa. O que interessa é o que você sabe, o que Deus sabe, o que o diabo sabe. Isto é que interessa. Porque você está a moldar a sua vida, falando as palavras corretas, falando o que você quer, moldando a sua vida para o seu futuro. É a mesma coisa que agarrar no volante para poder fazer a curva que você quer e não o que o carro quer. Você tem de ser determinado em Deus, confiando em Deus, que é Ele que vai fazer operar. Houve uma altura na minha vida complicada. Começaram a chegar cartas de algo que eu devia, de um erro meu que eu devia ter feito e não fiz, e começaram a chegar cartas. E à medida que eu via o valor que vinha nas cartas, eu assustava-me, porque eu não tinha hipótese de pagar aquilo. E então eu fiz uma altura que parei de olhar para as cartas para poder andar com Deus, confiar em Deus. Eu orava, dizendo que estava abençoado, que Deus me estava a livrar de toda a circunstância. Até que chegou uma altura que caiu tudo. Mas mesmo assim Deus me livrou porque eu falava o que era correto. Eu falei sempre o que era correto, o que eu queria, a bênção que queria. Deus me livrou. Me livrou, não? E depois arranjou forma de eu conseguir fazer pagamento. Ele é Deus. Mas você tem que falar o que é correto. Você não tem que começar a pregar a toda a gente o problema que você está a passar e que é mau e que está assim, que está assado. Pare com isso. Você só vai trazer problemas para a sua vida. Mas está errado isto, está errado aquilo. É para par com isso. Ouça, eu li-lhe um versículo. Quer ver mais? Eu vou-lhe mostrar mais. É que são tantos versículos. Vamos a Salmos 34:12. Salmos 34:12. Para você não ficar a pensar que é só, não, é só ali numa parte da Bíblia que fala sobre isso, em mais nenhuma parte. Não, não é. Em toda a Bíblia fala sobre isso. Salmo 34:12. Quem é o homem que deseja a vida e quer largos dias para ver o bem? Versículo 13. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal, faz o bem, procura a paz, segue-a. Os olhos do Senhor são sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Versículo 13. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente, de falarem problemas para a tua vida. Eu deve ser uma das coisas que eu mais... se houvesse um piano, devia ser a tecla que eu mais batia. Porquê? Porque todos nós nos distraímos.
Todos nós nos distraímos. Eu sei disso. Eu sei o que é que eu estou a falar. Todos nós chega a uma altura e por causa das circunstâncias e falamos o que não devemos. E tem que estar alguém ao pé de si que diga: não, não é assim. Deus é por nós, ninguém vai ser contra nós. Nós temos que nos levantar e confiando no Deus que temos, que é poderoso e grande, para poder fazer tudo mais abundantemente de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Ele pode fazer, Ele vai fazer. Ele nos ama e quer que nós mudemos a nossa forma de falar, pensar e agir. Ou antes, pensar, falar e agir. Porque muitas vezes reagimos e agimos àquilo que nós pensamos, à influência que nós recebemos de outros, aos problemas que recebemos dos outros, ouvimos. Você tem que ter um grande estofo para conseguir aguentar, às vezes, ouvir de outras pessoas problemas. Eu desligo por completo. Se a pessoa me agarrar no final e perguntar ao final o que é, eu não sei. Eu desligo. Eu não vou ser influenciado negativamente. Eu não vou deixar a minha vida influenciar negativamente. Eu não vou. Se a pessoa está a falar para pedir ajuda, eu vou dar toda a atenção e vamos orar sobre o assunto. Mas depois de eu orar sobre o assunto, tudo sai da minha mente, desaparece. Porque eu não vou ser influenciado negativamente. Em nome de Jesus. Eu vou falar o bem, eu vou receber o bem. E todos aqueles que querem andar comigo e estar comigo vão falar o bem e vão vencer. Imagine isto de outra forma. Vamos pôr as coisas de outra forma. Se você falar o mal, quem é que você pensa que está a atrair? Se você falar o bem, quem é que você pensa que está a atrair? Eu quero que você pense um pouco. Quando você fala o mal, você está a atrair quem? A Deus? Deus não tem nada a ver com o mal. Todas as suas queixas não vão resolver nada. Nada, absolutamente nada. Agora, quando você fala o bem, você está a atrair Deus. Está a dizer Deus, olha, só tu podes. Por isso eu falo. Porque eu vejo a situação em que estou. Só tu podes. Mas tu podes, Senhor. E eu sei que tu vais fazer. Eu já estou abençoado. Não? Porque tu podes. Ouça, na vida às vezes as coisas não correm como nós queremos. Às vezes por outras pessoas, às vezes por causa de equipamentos, às vezes porque as coisas não estão a correr bem, às vezes mas cabe sim falar o bem para que as coisas se corrijam. Você sabe quantas vezes eu já orei por eletrodomésticos que não estavam a trabalhar, eu orei por eles e ficaram a trabalhar. Você sabe quantas vezes é que eu já orei por carros meus que estavam a dar problemas, eu orei e ficaram a funcionar? Porquê? Eu falo o que quero e eu recebo o que quero, em nome de Jesus. Eu não olho para as circunstâncias que me estão a acontecer. A vida à minha volta tem que ser mudada por aquilo que eu falo. Por isso eu tenho cuidado, muito cuidado com o que falo. Eu não falo problemas, eu não falo circunstâncias más, eu não falo doenças, eu falo cura, eu falo libertação, eu falo bênção. E o que eu falo é o que eu tenho e é isso que eu atraio, em nome de Jesus. Vamos ver mais. Provérbios 18, 20. Provérbios 18, 20.
É logo a seguir, Provérbios 18, 20. Isto são alguns dos muitos versículos. São muitos. Se calhar eu qualquer dia vou fazer uma coletânea para todos, para você ler tudo, porque são muitos versículos. Sempre a dizer a mesma coisa. Sempre falando, você quer o bem, para de falar o que está errado. Para de dizer o que é que está a acontecer de mal na sua vida. Fala o que é bom. Veja aqui, Provérbios 18, 20. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Os renovos dos seus lábios fartará. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá de seu fruto. Você entende que ao falar mal, você está-se a prejudicar a si próprio? Está a trazer problemas, a atrair problemas para a sua vida. Você tem que mudar a forma de falar para poder Deus abençoá-lo, porque Deus está a ser impedido por si próprio de poder abençoá-lo. Olhe para mim e diga, entenda uma coisa. Eu às vezes em certas coisas sou muito bruto, eu sei disso, eu reconheço isso e sei, mas desculpem a minha expressão. Que interessa aos outros? Que interessa o que os outros vão pensar, desde que você seja abençoado? Que interessa o que os outros vão dizer, se você é abençoado? Não, agora a conduta que estão a ter é fora do normal, é coisa. Isso não interessa nada. Ouça, eu orei para receber o dobro da minha zona enquanto era guarda noturno. A minha zona ia duplicar em tamanho. Eu queria isso, eu orava por isso, em nome de Jesus. Até que chegaram ao pé de mim, me trouxeram o que estava a acontecer, todas as impossibilidades, tudo. E viraram-se para mim, não é possível, 2 colegas meus, não é possível, não dá, não vai dar, não vai funcionar, não estão a fazer transferências. Não estão a fazer transferências, em lado nenhum não estão a fazer transferências. Isso não vai ser possível. E eu disse, eu não quero saber. Eu peço, se faz favor, uma coisa, está tudo a gravação, está toda a falar, é que a câmara está a buscar, a gravação está toda a correr bem. Amém. O que eu estava a dizer, eu falava a bênção todos os dias e vieram-se colegas meus falar comigo o que é que estava a acontecer e eu sabia do que estava a acontecer. Não havia possibilidades de eu ficar com outra zona. Porque o meu colega que estava na zona tinha que sair para eu poder acumular a zona. Não era possível. Sabe o que é que eu disse? Eu não quero saber o que é que está a acontecer. Eu não quero saber o que é que dizem. Eu não quero saber o que é que está a acontecer aos outros. Eu vou ter aquilo que eu tenho declarado. Os meus 2 colegas, por causa da maneira como eu falei, com tanta vivência e com tanta determinação, ficaram os 2 a olhar para mim e disseram, isso é mesmo assim? Eu vou-lhe contar o que é que aconteceu. Não havia transferências realmente. Em todo o comando de Lisboa não havia transferências para lado nenhum. Comando de Lisboa. Não estou a falar só de Lisboa, estou a falar de tudo à volta de Lisboa. Distrito de Lisboa, por assim dizer. Eu chego um dia para me apresentar, como sempre fiz, para me apresentar, para entrar ao serviço, e eu vejo lá um papel, eu tenho esse papel em meu poder. Tenho uma cópia desse papel em meu poder. Eu fiquei de boca aberta, o que lá estava. Eu nunca tinha visto nada assim parecido. Não era normal, e não é normal, que os guardas noturnos passem de um lado para o outro, ou mudem de zona, vindo ordens do governo. Não, isso é feito a nível de autarquias, câmaras, é feito a nível na altura
do governo civil, era feito até a nível de polícia ou de GNR, mas nunca a nível de governo. Nunca. Pois eu tenho em meu poder um papel vindo do Ministério da Administração Interna, dando autorização para o guarda noturno mudar de zona. Eu quando vi aquele papel eu dizia, só mesmo tu, meu Deus. Mas porquê é que ele fez isso? Porque eu estava determinado a receber a minha bênção. Eu queria receber. Eu queria. E recebia no nome de Jesus. A minha zona dobrou. Assim como o meu ordenado na altura dobrou. Você está determinado nas coisas que quer receber. Você quer ser curado, mas quer mesmo. Quer mesmo. Você quer abençoado, mas você quer mesmo. É que se você não for determinado, você não vai receber. Não vai receber. Epá, desculpe, eu não quero agarrar e destruir sonhos ou nada. Mas você tem que agarrar e mudar. E começa pela sua maneira de falar. Também começa pela sua maneira de pensar. Você não pode pensar derrota. Derrota não é de um filho de Deus. Ouça, agarre, leia a Bíblia. Pá. Se você quer um livro que o agarre, o impulsione para a frente e o mande para a frente e o levante a nível de fé, a nível de confiança, é ler a Bíblia. Vá, agarre no livro de Josué. Vá ler o livro de Josué. É impressionante. Um homem movido com Deus, o que é que ele faz? Ele só perdeu uma batalha porque desobedeceram. Mas a partir daí, voltaram a obedecer, não perdeu uma única batalha. Eu estou a ouvir o que eu estou a dizer. Ele não perdeu uma única batalha a partir daí. Nunca. Porque todos obedeciam. Só quando houve um que desobedeceu, aí eles perderam. Mas quando todos estavam a obedecer, eles entraram numa cidade, os muros afundaram-se sozinhos, porque Deus os fez afundar e eles conquistaram a cidade. Eles conquistaram. E é isto que vai acontecer na sua vida. Se você determinar, falar o que é correto, agir no que é correto e determinar-se nas coisas de Deus. Determinar-se naquilo que Deus tem para si. Não se deixe levar pelo que os outros dizem. Epá, esqueça isso. Isso nada tem a ver. Não é por acaso que a palavra de Deus diz 1000 cairão ao meu lado, 10.000 ao teu lado direito. Sabe o que é que quer dizer isto? Ouça, o que lhe estão a dizer assim é o que acontece aos outros, aos 1000 do lado esquerdo e aos 10.000 do lado direito. Não é consigo. Ah, mas está a acontecer com todos. Mas não é consigo. 1000 do lado esquerdo, 10.000 ao lado direito. Essa é a diferença de quem anda com Deus, de quem tem Deus, de quem se determina com Deus. Deus olha para ele e diz, não, ele quer, eu dou-lhe. Mas você tem que mudar a sua maneira de falar. Tem que deixar de ser derrotado, porque a derrota começa nas suas palavras, como você fala, quando você diz. Quando você diz, não, está assim, está mal, está assim, está assim. Eu não quero saber nada disso. Eu quero saber de vitória. Eu falo vitória. Eu recebo vitória. Apareceu-me agora aí uma coisa que diz que há a possibilidade de eu ter de pagar mais. Eu não quero saber. Se houver possibilidade de eu ter de pagar mais, eu vou receber mais no nome de Jesus. E mais do dobro no nome de Jesus. Eu tenho que me determinar nas coisas de Deus, porque Deus vai mover assim. E é isso que eu quero, e é isso que eu falo, e é isso que eu recebo em nome de Jesus. Vamos ver mais versículos, porque ainda não acabou. Provérbios 21, 23. Provérbios 21, 23.
Provérbios 21, 23. E diz: o que guarda a boca e a língua guarda das angústias a sua alma. Oh, você está a ouvir? O que é que você anda a falar? O que guarda a boca e a língua guarda as angústias, as tristezas, problemas da sua alma. Eu já tenho contado coisas que me aconteceram a mim. Coisas que foram enviadas para me derrotar. Eu não falo de problemas de saúde que já vieram até mim. E às vezes falo, de um ou outro falo. Mas você sabe que eu tenho que lutar declarando o que eu creio, não o que eu sinto. Eu declaro no nome de Jesus que eu estou curado. É isto que eu falo, é isto que eu tenho, é isto que eu recebo no nome de Jesus. Não aceito outra coisa. Mas quer dizer que não, eu passo a minha vida e sem dores, sem problemas de saúde, sem nada. Então seria um ET, quer dizer, um extraterrestre, alguém que não me vive neste mundo. Um homem de Deus, ouça, e não é um homem de Deus qualquer que eu vos vou falar. Foi um homem que ressuscitou, testado, comprovado, através com médicos até, ressuscitou mais de 30 pessoas dos mortos. Curas através da mão dele foram... nem se falam. Um homem foi levado a ele numa maca, não se conseguia mexer, estava à beira da morte, câncer terminal. Ele chega ao pé dele, dá-lhe um soco no estômago. O homem desmaiou. O médico gritava e dizia: você matou-o. E ele voltou, foi-se embora e continuou a orar para as pessoas. E o homem levantou-se da maca, veio ter com ele e dizia: você me curou. E ele olhou para ele e ele disse: mas havia dúvidas. Havia dúvidas que Deus iria curá-lo. Este homem teve pedras nos rins. Ele próprio teve pedras nos rins. Eu não tenho, no nome de Jesus. Ele teve pedras nos rins. Ele foi ao médico, o médico detectou que ele tinha pedras nos rins, virou-se para ele: você tem que ser operado. E ele disse que não era operado. E durante 3 anos andou a orar. 3 anos. Estamos a falar de um homem de Deus que curas acontecia para uma... Vamos lá ver. Ele estava com problemas... Estou-me a lembrar de uma circunstância. Ele estava com problemas de saúde e ele orava para as pessoas e as pessoas eram curadas. 3 anos ele andou a orar. Inclusive, houve reuniões que ele não pôde fazer por causa das dores e das complicações. Chegou a urinar sangue. Mas houve um dia que aquilo que ele confessava, aquilo que eu confiava, o Deus em que eu confiava, moveu-se. E nesse dia, ele, no meio de uma reunião, ele foi à casa de banho e mais de 20 pedras saíram através da urina. E ele ficou curado no nome. Eu uma vez estava a dar um grupo familiar. O grupo familiar é um grupo que é feito em casa das pessoas, a meio da semana, para abençoar as pessoas e para instruir mais no conhecimento da palavra de Deus. E ele, nesse dia, estava com dor de dentes. Nesse dia, eu estava com dor de dentes. E nós começámos a reunião e eu dizia um versículo, uma pessoa, como é um grupo mais pequeno, mais restrito, e então eu dizia uma pessoa para ler um versículo, a outra pessoa para ler outro versículo, a outra pessoa. E a filha do dono da casa virou-se e disse-me que estava com dor de dentes. E eu estava com dor de dentes. E quando eu estava a dizer este versículo, quando eu olhei para o próximo versículo, eu não sei porquê, olhei para ela e disse assim: olha, se tu acreditares, tu ficas sem dores. Ela leu o versículo bíblico e acabou de ler o versículo bíblico, ela olhou para mim e disse: já não tenho dores.
E eu continuava com dor de dentes. Eu olhava para o versículo e dizia, meu Deus, o que é que está? Eu já não me lembro qual foi o versículo bíblico. Já foi de propósito para que Deus, para que eu entendesse que o poder de Deus estava a acontecer. E eu olhava para o versículo e disse, eu não entendo porquê, mas não entendo porquê. Mas ela foi curada. E eu continuei com a dor. Depois, mais tarde, eu aprendi. Quando as coisas é para nós, normalmente não acontecem assim. Mas acontecem. E a sua perseverança vai trazer a bênção. A sua confiança em Deus vai trazer a bênção. O seu falar positivo em relação às circunstâncias da sua vida, em relação ao que você quer, vai trazer para si, vai atrair para si a bênção, a presença de Deus, a cura, a libertação. Em nome de Jesus. Isaías 54:17. Isaías 54:17. Aqui vemos a razão. Eu disse 17, mas eu peço perdão, não é o 17. Começa no 16, desculpa. Deus declara o que fez, mas depois declara que está na nossa mão o controle. Veja o que está aqui. Isaías 54:16. Eis que criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Foi Deus que criou o diabo. Criei o assolador para destruir. Mas agora veja o que é que diz o 17. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Deus está a dizer, as coisas que estão voltando contra ti não vão continuar, não vão prosseguir. Toda a língua que se levantar contra ti toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Isto quer dizer que muitas das vezes há palavras de pessoas que estão a falar contra nós, que estão a dizer coisas por causa de, se calhar muitas das vezes por culpa nossa, por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós dissemos, por aquilo que nós contamos. E vêm palavras contra nós. Mas não podem afetar. Não é isso que a palavra de Deus diz. Diz que toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Tudo o que for levantado contra ti, tu tens de condenar essas palavras. Tu tens de dizer não. Basta. Eu estou curado. A minha palavra é que prevalece acima de tudo. E diz, esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Nós temos que fazer alguma coisa. As circunstâncias não estão boas, mas bem-vindo ao planeta Terra. Bem-vindo ao planeta Terra. É assim aqui. Não há outra hipótese. Eu vou-te contar uma coisa. Se você agarrar num objeto qualquer, num lápis, uma caneta, e largar, sabe o que é que acontece? Ela não flutua, ela cai no chão. Estamos no planeta Terra. Isto não acontece nos outros planetas. Nos outros planetas você larga a caneta e ela flutua. No planeta Terra, não. Ela cai. Então, se nós estamos aqui, as circunstâncias vêm, mas não têm que ficar. Nós temos que as mudar. Nós temos que condenar todas as palavras que falam contra nós. Nós temos que condenar as circunstâncias que vêm contra nós. Nós temos que mudar as circunstâncias falando o que é bom, falando o que é positivo, falando da bênção, falando da cura, falando da libertação, no nome de Jesus. Ouça, pense no que está escrito. Pense naquilo que é palavras. Maldição.
foi alguma coisa que foi maldita. Foi dito que é mau. Então nós temos que agarrar nisto e trazer para o bem, trazer para a bênção. Não trazer para aquilo está a correr mal, não é bom, mas eu falo o que é bom, porque eu quero receber o que é bom. Eu semei na minha vida o que é bom, e eu colho o que é bom no nome de Jesus. Tiago, vamos a Tiago, Novo Testamento. Depois vamos ter que voltar atrás, mas tudo bem. Tiago 1:25. Estamos lá perto do final da Bíblia, Tiago 1:25. Tiago 1:25. Veja o que está aqui escrito. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. E nisto preserva, nisto é diligente. Não sendo ouvinte esquecido. Não se esquece daquilo que lhe falaram. Mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém de vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Ele está a dizer, o que Deus está a dizer é que a religião desse não presta. Porque ele não tem cuidado com o que fala. Isto quer dizer, não vai ser abençoado. Que a culpa não é de Deus. E a culpa não é de Deus não querer abençoar. É porque continuamos a falar o que não presta para a nossa vida. E vamos receber o quê? O que não presta. Porque estamos a falar, continuamos a falar. E está a acontecer, e está a dizer, e continua a falar. Você vai ser abençoado se continuar a falar? Não. A culpa é de Deus? Não. A culpa é só sua. Pois é, eu tive treino. Eu tive que me treinar a mim próprio para ter cuidado com o que falo. Uma das coisas que eu aprendi e aprendi muito cedo foi, não é por acaso que nós temos duas orelhas e só uma boca. Não é por acaso que Deus nos fez assim. Deus nos fez assim para quê? Para nós ouvirmos mais do que falamos. Podemos ouvir muita coisa, mas temos que ter cuidado com o que falamos. Quando nos fazem perguntas, nós vamos dizer o que queremos, não o que nos está a acontecer. Mas isso não é correto, não é verdadeiro, não é essa a pergunta que a pessoa quer. Eu sei disso. Mas você quer ver os dias bons. Você tem que refrear o mal, tem que tirar o mal da sua vida. Então você vai falar o que quer. Vai falar o que é bom. Isto é que é saber viver. Não é viver como os outros vivem, não é fazer como os outros fazem, não é dizer o que os outros dizem. É falar o que você quer receber. Falar o que é bom. Isto é que é saber viver. Eu quero vos levar. Vamos a Jó. Jó 22, 21. Jó é meio da Bíblia, lá perto de Salmos. Jó 22, 21. Antes de Salmos, Jó 22, 21. O que eu vou ler é um pouco. Jó 22, 21. O que eu vou ler é um pouco extenso.
Um dos amigos de Jó veio ter com ele e fala com ele. Você sabia que Jó perdeu tudo na vida? Quando ele diz perdeu tudo, ele perdeu tudo. Os filhos morreram, perdeu o gado todo que tinha, perdeu todos os bens que tinha, os servos fugiram. E depois disso tudo, até perdeu a saúde. E agora aparece um dos... Eu não conheço por completo o livro de Jó, mas sei que este é um dos amigos dele que aparece e fala para ele. Mas Jó sabe o que é que fazia? Cada vez que os filhos de Jó faziam banquetes, eles faziam banquetes nas casas de cada um, e quando acabavam, portanto eram vários filhos, onde faziam os banquetes em cada casa, Jó dizia que não vá os meus filhos terem pecado contra Deus, e então se fazia sacrifício pedindo perdão a Deus pelo que eles tinham feito. Porque ele dizia, eu já estava a criar problemas, eu falava. Agora veja aqui o que é que o amigo de Jó lhe diz. Jó 22, 21. Pois, a Deus e tem paz, e assim te servirá o bem. Aceita, peste, a lei da sua boca, e põe as suas palavras no teu coração. Quais palavras é que estamos a falar? Bíblia Sagrada. Você tem que ter palavras no seu coração, é da Bíblia. Não é do mundo, não é o que as outras pessoas dizem, não é o que você ouve na comunicação social, não é o que ouve na televisão, na internet, seja onde for. Palavra de Deus. Vou voltar a ler o 22. Aceita, peste, a lei da sua boca, põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda, da tua casa. Então amontoarás o ouro como o pó e o ouro de Ofim como pedras de ribeiro. E até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Orarás e Ele te ouvirá. Pagarás os teus votos. Agora vejam, 28. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará nos teus caminhos. Quando te abaterem, então tu dirás, haja exaltação, e Deus salvará o humilde, e livrará até o que não é inocente. Sim, ele será libertado pela pureza dos mãos. O diabo e este mundo querem abater-nos, querem destruir-nos. Por isso é que é normal, muitas das vezes, haver pessoas a vir chegar até nós coisas que não prestam. Para nos tentar influenciar. Eu já contei aqui várias vezes de pessoas que chegaram ao pé de mim e contavam de problemas, de dores que estavam a sentir, que eu estava a sentir também. E que eu não deixei que isso influenciasse. Eu até me ri e disse, não, Satanás, eu não tenho, nem nunca vou ter doença. Eu não aceito o que ele tenta trazer à minha vida. A minha vida vem bênção. Quando te baterem, versículo 29, quando te baterem, então tu dirás, haja exaltação. Nós temos que nos determinar e dizer, não, isto não vai acontecer mais comigo. Isto não vai me acontecer. Eu estou por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. 1000 caíram ao meu lado, 10.000 ao meu lado direito. Eu não sou atingido. Porque Deus é para mim. Deus é para mim, ninguém pode ser contra mim. Nós temos que falar palavras de edificação, palavras que edificam a nossa vida, que nos fortalecem e nos mandam mais para a frente. E prosseguindo para o alvo que nos está proposto em Cristo Jesus. E afastar completamente toda a maldição da nossa vida.
Porque ela tenta se levantar. Mas você vai falar contra ela. E ela vai cair no nome de Jesus. Cuidado que você tem que ter com as palavras. É a sua vida. Eu quero terminar contando um testemunho de um pastor. Uma senhora que tinha um filho foi falar com um pastor. E chegou ao pé do pastor e começou-lhe a contar. E disse: meu filho está a andar com muitas más companhias. É horrível, ele chega tarde, ele anda com más companhias, eu ainda o vou ver na prisão, eu quero que você ore por meu filho. E este pastor olhou para ela e disse-lhe assim: eu não vou orar por seu filho. E ela disse: você não vai orar por meu filho? Não. Nada mesmo. Mas porquê? Porque eu vou orar e você vai destruir tudo que eu vou orar com as suas palavras. Completamente você vai destruir tudo. Você vai dizer que ele ainda vai preso, você vai dizer que ele vai de mal a pior, você vai dizer tudo. O que eu vou orar vai ser destruído pelas suas palavras. Porque o que eu vou fazer é orar, falando palavras. Mas que você, por causa da sua maneira de falar, você vai destruir. E ela foi-se embora. Uns tempos mais tarde, este pastor estava a passar por essa cidade e a senhora, muito sorridente, com um jovem ao lado dela, foi ter com ele e perguntou: você lembra-se de mim? E ele disse: desculpe, minha senhora, eu não estou, minha irmã, eu não estou a ver quem é. Com tanta gente é difícil fixar. Eu vim pedir oração por meu filho e você disse que não orava. E ele disse: ah, sim, lembro-me disso. E ela virou-se: este é o meu filho. Muito prazer. E ela virou-se e começou a contar tudo o que aconteceu. E ela disse: eu fiquei muito chateada por você não orar por meu filho. Mas eu entendi o que você disse. Entendi que você ia orar e ia falar palavras positivas, mas eu, com a minha maneira de falar, ia destruir tudo o que você ia orar. E então, eu comecei a mudar a minha maneira de falar. Eu nunca mais falei mal do meu filho, das circunstâncias que estavam a acontecer ao meu filho. Nunca mais. Foi difícil ao começo, porque nós estamos tão habituados a falar as coisas que é difícil. E houve luta. Eu tive que fazer comigo própria para evitar de falar as coisas negativas que estavam eu a ver o meu filho. E houve um dia que o meu filho chegou às 6 da manhã a casa. Eu estava levantando-me para fazer o pequeno almoço. Fiz o pequeno almoço para o meu filho também. Nós comemos e eu estava para sair para a igreja e o meu filho virou-se para mim e disse-me assim: eu vou contigo. E eu virei-me: vais comigo? Então, mas chegaste agora? Não, eu vou contigo. Ele foi comigo. Na semana a seguir, ele também chegou às 6 da manhã, eu voltei-lhe a fazer o pequeno almoço e ia sair para a igreja e ele disse: eu vou contigo. Foi comigo. E a partir desse dia, ele não faltou mais à igreja. A partir desse dia, tenho meu filho que é uma bênção na minha vida. E a senhora virou-se para o pastor e disse: realmente eu tenho um filho novo em folha, mas o meu filho tem uma mãe nova em folha, porque mudou a maneira de falar.
Se você quer mudança na sua vida, mude a maneira. Você vai ver a bênção no seu caminho. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, vamos dizer: Pai, Tu sabes tudo o que eu fiz, Senhor. Sabes os erros que eu cometi. Mas, Senhor, eu preciso de Ti. Preciso da Tua ajuda. Preciso da Tua direção. Preciso que me ajudes a ter cuidado com o que falo. A não falar as coisas negativas, mas falar o que é positivo. Falar a bênção. Ajuda-me, Senhor. Porque eu nunca mais vou falar que algum eletrodoméstico está avariado em nome de Jesus. Eu nunca mais vou falar que as coisas não estão a funcionar porque tudo funciona. Eu não vou falar que há falta alguma porque eu tenho abundância. Eu não vou falar que tenho doença porque eu tenho saúde em grande abundância no nome de Jesus. Pai, eu vou falar o que quero e vou receber no nome de Jesus. Eu terei sempre a tua bênção na minha vida, porque eu estou a falar, eu estou-te a abrir o caminho para que tu possas fazer na minha vida, falando o que é bom, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome. Eu quero terminar dizendo: determine-se naquilo que você quer, fala o que deve falar de bom, você vai receber. Tudo o que pedires orando, crê que o recebereis e tê-lo-eis. Esta é a promessa de Deus para a nossa vida. Mas você tem que falar o que é bom, não o que não presta. Muitas bênçãos. Neste dia de domingo, muitas bênçãos. Que Deus abençoe a sua vida grandemente e que mude completamente tudo para que você seja abençoado. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos.